Então eu vou aqui apresentar uma mini bio do nosso palestrante, né? O Augusto Marasca de Conto, é engenheiro de controle e automação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrados em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina e aeroespacial pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Possui mais de 18 anos de experiência em projetos de pesquisa e inovação em empresas de grande porte. Atua há 6 anos no Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcado como gerente de projeto, com projeto nas áreas de sistemas aeroespacial, visão computacional e software embarcado. Então, Augusto, fique à vontade, né? Compartilhe aí a sua apresentação, estaremos... Né? Eu vou avisar, né, assim, quando faltar 10 minutos para você terminar sua apresentação, né? E também 5 minutos. Bom, perfeito. Deixa eu me localizar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Tá perfeito. Tá bom. Então, eu não vou ficar todo o tempo com a janela compartilhada, tá? Eu vou ficar alternando aqui. Tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Primeiro, eu gostaria de salientar o prazer que eu tenho aqui em estar, então, conversando com vocês do Incose, nesse evento tão importante para disseminar a engenharia de sistemas no Brasil. É uma felicidade muito grande de estar conversando com você sobre isso. Eu gostaria de convidar a quem estiver assistindo a colocar perguntas aqui no chat, conforme forem aparecendo, e aí a gente avalia se é pertinente na hora ou no final, enfim, tá bom? Gostaria de me apresentar, então, novamente. Eu sou Augusto de Conto, eu trabalho no Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados e aqui eu sou gerente de projeto. Eu trabalho com inovação desde do tempo que inovação se chamava P&D, né? Eu comecei no setor de P&D, pesquisa e desenvolvimento, e os termos foram mudando, mas a essência continua a mesma, né? Então, bom, eu sou engenheiro de controle e automação e agora eu estou no Instituto Senai de Sistemas Embarcados. Aqui no Instituto Senai, então, eu atuo como gerente de projeto há bastante tempo, há 6 anos, e a gente tem um leque muito grande de projetos aqui no Instituto Senai, que já adianto a todos, são feitos utilizando engenharia de sistemas. Tá? Então, o nosso processo de desenvolvimento de projetos de inovação são com engenharia de sistemas. A gente utiliza engenharia de sistemas inteira? Não é verdade. Mas a gente consegue pensar aspectos importantes, tá? Que nos ajudam, então, a construir os nossos projetos. Okay? Eu vou apresentar brevemente o Instituto. Não quero, de maneira alguma, fazer uma apresentação institucional, tá? Mas eu só quero dar uma visão para vocês do que a gente faz aqui em termos de projeto, tá? Para baixo, para o lado. Bom, então aqui é esse o nosso belo prédio aqui em Florianópolis, e eu vou passar rapidamente alguns projetos que a gente faz. Temos áreas de competência relacionadas a desenvolvimento de sistemas embarcados, hardware, firmware, mas também a gente atua na área de software, visão computacional, inteligência artificial, e tudo isso utilizando, então, engenharia de sistemas. Talvez a entrada aqui tenha sido os projetos da área espacial,
e quando nós iniciamos os projetos da área aeroespacial aqui no Instituto, nós começamos a ganhar corpo de engenharia de sistemas, começamos a ganhar competência e e foi nessa fase que a gente começou a pensar, poxa vida, isso daqui não serve só para satélite. Isso daqui serve para tudo, vamos ver como que a gente pode, então, trazer isso para o nosso dia a dia e o que a engenharia de sistemas pode nos auxiliar no desenvolvimento dos nossos projetos de pesquisa. Então, só para citar para vocês, nós temos projetos na área espacial, nós temos projetos na área de monitoramento de barragem, com a parte de drones, visão computacional e desenvolvimento de sensores, automação de máquinas agrícolas. Esse daqui, esse exemplo aqui eu trouxe porque esse é o projeto de suco de maçã, é um projeto de aumento de eficiência operacional de uma planta de produção de suco de maçã. Smart Forest na área de monitoramento de florestas. Esse daqui é o Anelida, talvez seja o nosso maior projeto dentro do Instituto, é um robô de desobstrução de poços de petróleo. É um projeto extremamente complexo que nós estamos desenvolvendo já, eu acho que há uns 5 anos no Instituto, a cada ano uma nova versão, um aumento de maturidade, tá? Então, bom, enfim, com isso eu quero dizer para vocês. Todos esses projetos nós fizemos aqui no Instituto e utilizamos engenharia de sistemas, tá? Como que a gente é organizado? Só para vocês terem uma ideia. Tecnicamente, nós somos divididos em 2 grupos. Nós temos o grupo em 2 pessoas no projeto. Nós temos o gerente do projeto e nós temos o responsável técnico. O responsável técnico é o engenheiro de sistemas, tá? Como vocês vão talvez conhecer um pouquinho durante a apresentação, um dos segredos que a gente utiliza para fazer a engenharia de sistemas emplacar é talvez você trazer uma terminologia um pouco mais adequada à tua aplicação. Então, nós utilizamos responsável técnico, mas que é o engenheiro de sistemas, tá? Bom, vamos lá então. Desafios da inovação. O que tem de diferente de um projeto de inovação em relação a um projeto de desenvolvimento tradicional? Nós trabalhamos aqui com pesquisa e desenvolvimento, nós trabalhamos com TRLs até 6 na maioria dos nossos projetos. Nós temos projetos de TRL 3, TRL 4, alguns de 7, mas a gente não costuma passar muito disso em nossos projetos. E quando você pensa no ciclo de vida do produto, né, no ciclo de vida do produto, que começa lá desde a ideia até a última fase lá de disposal, tá? Nós não cumprimos toda a cadeia dentro do nosso instituto, tá? Então, essa é uma das características. Então, os nossos projetos não são projetos de desenvolvimento de produto, e sim desenvolvimento de tecnologia. Eles param um momento anterior da conclusão lá do disposal, né? E a questão aqui é o que tem de diferente em um projeto de inovação. Um projeto de inovação, ele tem risco. Eu acho que se for para reduzir em uma palavra, é risco. Um projeto de inovação é um projeto que você não tem garantia que você vai atingir o resultado que você espera. Então, essa é a maior, talvez, característica de um projeto de inovação. E nesses anos de instituto, nós aprendemos como que você trata de um projeto de inovação, principalmente quando você trata de um projeto de inovação com o seu cliente. Uma das características aqui do nosso instituto é que nós desenvolvemos pesquisas
E essas pesquisas são desenvolvidas por empresas que estejam interessadas em desenvolver alguma tecnologia com base nas nossas competências. Então, todos os nossos projetos, eles são contratados da indústria para a gente entregar inovação para a indústria, tá? Então, quando você está definindo um projeto, você não pode ou você precisa que a pessoa a qual você está vendendo esse projeto, o seu cliente, você precisa saber mostrar para ele que essa inovação ela tem um risco de não ser atendida. E nós temos muito cuidado, você precisa ter muito cuidado como que você vai, então, trazer isso para para o teu contrato, tá? Eu acho que é uma característica do nosso instituto e como o próprio colega da apresentação anterior falou, é o contrato que rege, né? E, eventualmente, você se comprometer contratualmente com requisitos escritos em pedra, é um caminho um pouco difícil para você nos seus projetos. Então, o que nós fazemos aqui dentro do Instituto é você constrói o seu projeto, você faz uma parte de objetivos muito bem feita, requisitos muito bem escritos, mas é aí que aí que mora o perigo na inovação. Quando você coloca um requisito muito bem escrito e muito bem delimitado, de acordo com a nossa engenharia de sistemas, você tem que cumprir esse requisito. E na inovação, às vezes, você não consegue cumprir o requisito. Então, é justamente esse jogo que a gente tem que ter quando monta um projeto de inovação, tá? Esse jogo talvez não tenha sido a melhor palavra, mas esse cuidado que nós temos que ter. Por exemplo, o projeto de suco de maçã. Qual que é o objetivo do projeto? É aumentar a eficiência de produção da planta através de uma série de tecnologias, mas você não pode colocar o requisito que a planta vai aumentar a sua eficiência em 5%. Tá? Tem que tomar cuidado com isso e talvez seja isso que eu queira trazer. Nós trabalhamos aqui no projeto, então, ele veio dos objetivos, nossos projetos a gente conhece objetivo, requisitos, tudo muito bem escrito, muito bem documentado, e essa fase eu acho que é a maior contribuição que a engenharia de sistemas dá para a inovação, tá? Que é justamente você se antecipa dos problemas que você pode ter lá na frente quando você peca em documentação. Essa questão de documentação e do formalismo de desenvolvimento é uma balança um pouco complicada em termos de inovação. Porque por um lado, você tem que ter rigor. Por outro lado, você tem que ter flexibilidade. Tá bom? Se para eu fazer uma alteração de um requisito, eu tenho que fazer uma reunião com um board de controle de configuração, que é um processo formalmente definido, que te dá segurança, por outro lado, isso te custa, isso te demanda tempo, isso te demanda esforço. Então, a gente tem que casar um pouco, balancear um pouco essas questões do rigor de desenvolvimento que a gente faz. O que nós buscamos, tá? O que nós buscamos sempre é você estabelecer
os seus projetos de tal maneira que você consiga ter cuidado, ter uma boa documentação, tá, do que você se compromete a entregar, e isso é essencial até para a sua comunicação com o cliente, tá? Então, eu esperava que o botão fosse azul e você me colocou um botão vermelho. Poxa vida, é justamente esse tipo de requisito que tem que estar muito claro, muito bem definido, muito bem comunicado, tá? Objetivos, entregas, que é o teu escopo. Dos objetivos você tem os requisitos, tá? Dos requisitos, então, você tem toda a parte de começar a subir o V lá de testes e tal, mas principalmente você tem uma fase, a parte de prototipação que é muito intensa, que é justamente para você saber se você vai conseguir atender os seus requisitos, tá? Então, bom, eu quero mostrar aqui para vocês como que é o processo que nós utilizamos aqui no Instituto, que dá uma boa visão. Então, como que se você faz para aplicar engenharia de sistemas no, na inovação? Nós temos um processo aqui que eu vou apresentar novamente o slide. Ok. Tá. Esse daqui é o nosso processo de inovação. Por favor, não prestem atenção no que está escrito aqui. Aqui ainda tem alguns TBCs. Esse slide é antigo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quem conhece engenharia de sistemas viu esse slide e, obviamente, identificou que ele tem as fases da engenharia de sistemas. Eu não tenho MDR, PDR, CDR explicitamente definidos aqui. Mas, se vocês forem ver o que tem por trás de cada uma dessas fases, é isso que nós temos, tá? Então, a nossa fase 0, tá, é a fase de definição de missão. Tá? Que para nós aplicarmos a inovação, tá? Para nós deixarmos ela talvez um pouco mais genérica, em termos de qual projeto que você vai executar, na fase 0 é justamente a nossa fase de definição de missão, que é a fase que a gente define quais são os objetivos, tá bom? Nós definimos requisitos de usuário preliminares, mas nós definimos também cronograma, custo e escopo. E escopo na fase de entregas. E é nesse momento que assinado o nosso contrato com o cliente. Então, a nossa fase de missão é essa: traduzir os desejos do cliente em escopo, tempo e custo. Tá? Isso com uma visão um pouquinho de gerenciamento de projetos, é verdade, na teoria da gestão de projetos, mas essa é a fase, então, pré-contratação. Aí a fase A, tá? Que nós colocamos o nome de fase A, é a fase de entender o problema, que é justamente o que nós fazemos numa fase A, em que nós temos a definição dos requisitos. Tá? Definir os requisitos os requisitos de usuário, aliás, os requisitos de alto nível, é a definição de entender o problema. É dizer assim, tá, qual é o estado da arte, o que eu quero fazer, e aqui você vai ter bastante mais clareza com o seu cliente sobre o que você vai desenvolver. Tá? Qual que é o objetivo, aliás, qual é o objetivo do projeto de pesquisa, você já definiu na fase 0, mas o que você vai entregar? Como que você vai fazer para atingir os seus objetivos? Tá? Esse processo aqui, ele é definido em fases A, B, C e D, mas não necessariamente um projeto de pesquisa vai até o final. E eu acho que essa talvez seja a maior característica dos projetos de inovação.
o projeto de inovação pode terminar na fase B. O objetivo do projeto é fazer uma série de provas de conceito para saber qual é a melhor solução, tá? Então, a fase B é justamente o conceitual, o que a gente chama de conceitual, que é o momento que nós entendemos a solução. Que na parte, se a gente pega, por exemplo, a normativa da ECSS, que é a normativa de engenharia de sistemas para o segmento espacial, tá? É a fase que termina na PDR, tá? Que é aqui eu vou já definir os meus requisitos, eu vou ter clareza dos meus requisitos, eu vou ter clareza que eu consigo, ou eu vou ter uma clareza, não, eu vou ter uma segurança um pouco maior que esses requisitos que eu estou estabelecendo, eles são atingíveis. Talvez eu não os tenha atingido ainda, mas eu já fiz uma série de análises para dizer, ok, esses requisitos são atingíveis, eu já fiz provas de conceito, eu já construí protótipos, então, até a fase da PDR, tá? Nós poderíamos aqui desenvolver um projeto com diversos ciclos de desenvolvimento, diversas iterações. Então, às vezes, a gente faz um faseamento desta própria fase B, dividimos internamente que, no primeiro momento, nós vamos fazer provas de conceito para entender tal característica. E daí, depois, num segundo momento, nós vamos talvez evoluir a apertar algum requisito ou tentar cumprir um conjunto maior de requisitos com a solução. Tá? Então, a gente pode fazer essa divisão em diversas fases. A fase C é a fase de definição detalhada do projeto, que pode terminar no que seria o que a engenharia de sistemas chama de CDR, né, que a gente chama de CDR, mas aqui eu não estou colocando fortemente esses termos no nosso processo, tá? E a fase D, então, é construir e validar a solução que ela, em tese, terminaria ali na aceitação do objeto. A diferença é, projetos de pesquisa e inovação, nós não necessariamente executamos o ciclo inteiro de desenvolvimento. Nós normalmente paramos aqui a fase A, ela é obrigatória, digamos assim, que é a fase que nós temos ela como obrigatória, que é a fase de entender o problema, porque é justamente aqui que a gente senta com o cliente e diz, tá, o que você quer? Mas o que você quer mesmo? Tá? A gente combinou, ok, esse é o nosso budget, nós combinamos os nossos objetivos, mas olha só, quando nós combinamos os objetivos, nós definimos algumas entregas, como que nós iríamos fazer a nossa pesquisa para atingir esses objetivos, mas o que você realmente quer? Quais são os seus requisitos? Requisitos de usuário, que vai dizer os o quês. E na sequência, nós começamos a trabalhar, então, nos comos. Gente, era mais ou menos isso que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Eu gostaria de abrir agora para perguntas, discussões. Eu acho que a gente começar a trocar figurinha, talvez a coisa fique um pouco mais rica. Tá. Nós não tivemos perguntas escritas, o Augusto, e aí eu gostaria de saber, então, né, justamente apresentar aqui, né, como é que você vê a questão aí dos modelos, né, modelos de gerenciamento ágil com a engenharia de sistemas. Bom, vamos lá. Eu sou gerente de projetos, né? Então, de formação, o meu cargo é gerente de projeto, mas eu acabo trabalhando bastante nessa interface. Se você pega a ideia da engenharia de sistemas, ela é um pouco waterfall. Vocês têm fases, você tem toll gates,
tá bom? Então, é um desenvolvimento em etapas, né? E a ideia do popularmente chamado de ágil, que é o escopo adaptativo, né? A ideia do ágil é que o teu escopo não está bem definido, né? Nós utilizamos aqui conceitos de gestão ágil na execução dos nossos projetos de pesquisa. Tá? Então, nós utilizamos sprints para definir adaptativamente o que a gente vai fazer. Tá? A gente não sabe o que a gente vai fazer exatamente, a gente tem uma ideia. A gente pega, e isso é uma característica muito grande da pesquisa. Tá? Em outras áreas da engenharia também é aplicado. Mas a gente tem uma ideia do que a gente vai fazer, daí você pega, executa o seu, é, os seus testes, as suas análises, executa o seu sprint e você, a cada momento, você tem que fazer uma nova interação, definir novamente quais são as suas atividades para então você convergir nos objetivos daquela fase. Então, apesar de serem mundos aparentemente separados, eu acho que a sobreposição deles é extremamente possível, nós utilizamos isso, é extremamente saudável. Muito bem, obrigado. Tem uma pergunta, né, do Carlos Eduardo, né, e ele questiona se todos os engenheiros que trabalham na sua organização são formados, têm alguma formação em Systems Engineer. Não. Ah, alguma formação. Eles não são formados em System Engineering. Mas, assim, nós temos, por exemplo, nós temos a fase, a fase a fase zero, que é a fase de definição de missão, e a fase A, tá, que é a definição, entender o problema, escrever os requisitos, escrever os objetivos, tá? São fases que não são executadas normalmente pelos mais seniors, tá? Eles são quem executam essas fases. E essas pessoas, sim, elas têm não formação formal, mas nós internamente nós formamos eles para dizer o que é um requisito, o que é um requisito bem escrito, o que é um requisito mal escrito. Então, se todos os engenheiros têm, não, todos não têm. Eles não têm, poucos engenheiros entraram no instituto porque têm o background em engenharia de sistemas. Mas isso é uma coisa que nós temos que disseminar. Então, esses poucos engenheiros de engenharia de sistemas, eles vão ensinar o meu cara de visão computacional, que entende tudo de algoritmo de processamento de imagem, a escrever um bom requisito, a fazer um plano de teste, fazer um plano de teste. Tá, mas o cara faz visão computacional, o cara tem que fazer. Tem que fazer plano de teste. Uma vez que eu tenho um requisito, eu tenho que ter um plano de teste. Entendeu? Então, nós internamente treinamos a equipe para que elas tenham esses conceitos. Obviamente, para ficar um pouquinho mais palatável, às vezes a gente não chama isso de System Engineering na veia. Tá? Isso faz com que a equipe entenda um pouco, receba um pouco mais fácil, melhor os conceitos, principalmente. Tem uma pergunta aqui do nosso colega, o Diego Rangel, que é a CEP, né? Faz parte da nossa diretoria, e ele faz o questionamento se vocês trabalham com requisitos em português ou inglês. Então, nós trabalhamos nos projetos do segmento espacial em inglês, mas nos outros projetos em português. Foi escolhido o inglês para esses projetos por ser
idioma do meio, vamos falar assim, mas os outros a gente trabalha em português. Muito bom. Eu tinha mais uma questão para fazer, até para aprofundar no entendimento do que é a sua instituição, Uhum, é sobre a questão do que é recorrente na maioria de empresas, né, desse tipo, do famoso escritório de projeto. Como é que vocês organizam o escritório de projeto? Esse escritório de projeto, ele não podia, de certa forma, ser um elemento de referência aí na questão, né, da disciplina de engenharia de sistemas, né? Até porque, né, não tem, na realidade, o que é formação em engenharia de sistema? Bom, a formação ou é a formação acadêmica, que o aluno, né, alguém fez alguma disciplina, ou, né, ou até mesmo um bacharelado, tá? uhum. Ou uma formação certificada, que aí, de certa forma, é em curso que tem que fazer, né? Agora, da mesma forma que a gente tem ali em outras instituições diversos tipos de certificações da qualidade, né, aquelas certificações internas, eu queria saber se nesse escritório de projeto de vocês, ou se tem ou não tem, né, teria essa possibilidade de se criar, né, estabelecer assim certos padrões, né, para não ficar aquela coisa, né, muito ad hoc, cada um, né, faz do seu jeito. Bom, o nosso escritório de projetos, ele é um escritório bem estruturado até. Nós temos processos em quase todas as áreas de conhecimento do PMI, nós temos questão de riscos, custos e tal. Nós temos e temos também um grande suporte de back-office, que é o que o escritório de projetos faz para apoiar a vida do GP. Mas como eu comentei, nós somos aqui estruturalmente divididos no time. Nós temos no projeto o GP e o gerente de projeto e o responsável técnico, que é o engenheiro de sistemas. E institucionalmente nós estamos divididos, tá? Mas, de fato, eu acho que pode ser responsabilidade, sim, do escritório de projetos, justamente essa capacitação ou essa formação ou, ou, ou digo mais, esse acompanhamento horizontal entre diversos projetos, tá? Do que seria um bom requisito, do que seria um bom objetivo, do que seria um bom plano de testes. Então, eu acho que o escritório de projetos pode sim fazer porque ele está horizontal aos projetos, né? Então ele pode sim fazer esse trabalho de nivelamento. É, nós atualmente nós temos essa parte de engenharia de sistemas mais ligada à equipe técnica. Eu que sou um cidadão meio estranho ali no instituto, que eu fico circulando entre os dois mundos, tá? Mas a equipe técnica ela tem uma organização, então, em áreas de conhecimento que acaba levando essa questão de engenharia de sistemas, tá? Mas está sob tutela do escritório de projetos justamente o processo de desenvolvimento, que no frigir dos ovos é a engenharia de sistemas. Tá, muito obrigado. Tá? Eu vou aqui, né, deixar aqui justamente os links, né, ali para preencher o formulário, né? Uhum. E agradeço imensamente a sua apresentação, né? Deixa eu ver para todos aqui. Tá? Tá certo. Né? E temos hoje, né, o nosso evento hoje terminado e contamos com você e com vocês para, né, os próximos eventos, tá? Lembrando que é interessante nos seguir nas redes sociais, que sempre, né, são oferecidos ali podcasts,
dicas de curso, né? E muitas oportunidades para a comunidade de engenharia de sistemas no Brasil. Tá? Uma boa noite a todos aí.